Eu não quero ofender, mas você é meio irritante quando tá com a sua máscara feliz. Um aviso antes de começar aqui, esse vídeo vai ter spoiler dos episódios 1, 2, 3 e 4 de Digital Circus. Eu geralmente não aviso que vai ter spoiler antes de começar uma teoria, porque eu acho que isso daqui é meio óbvio, mas como tem aparecido algumas pessoas reclamando que eu não aviso antes, então tá aí, vai ter spoiler, fi. Cuidado. Eu sou o Link e eu tenho um canal de teorias, jovens, e hoje, pois é, estamos aqui pra poder fazer uma teoria bastante grande a respeito de Digital Circus, pra poder falar sobre todos os personagens principais da história. Pomni, Agatha, Jax, Gangle, Zooble, Kingo, todos os personagens que desde que o primeiro episódio foi lançado, muitas coisas foram especuladas a respeito deles, a sua história passada, como era a vida desses personagens, o que eles faziam, o que o visual deles representa. Bom, na época em que o primeiro episódio e o segundo foram lançados, há quase um ano atrás por aí, a gente mal sabia algumas coisas desses personagens pra ficar especulando tanta coisa assim. Mas hoje em dia, com já os 4 primeiros episódios lançados e mesmo que a história de alguns deles não tenham aparecido totalmente ainda, posso dizer pra vocês fácil que a gente já pode especular coisas sobre a história de todos eles, mistérios, entre vários outros detalhes. Enfim, não esquece antes da gente começar, por sinal, só de se inscrever aqui no canal, por favor, para poder me ajudar na nossa jornada para 800 mil inscritos e ativar o Seja Membro, caso você queira receber todos os vídeos do canal aqui de forma antecipada. Todas as teorias que tem aqui no canal, você recebe uns 5, 6 dias antes, beleza? Beleza então. Pega alguma coisa para comer, senta aí e vem comigo. Como a gente tem vários personagens principais aqui na história, eu vou listar eles dos mais fáceis de se decifrar até os mais difíceis. E também devo dizer pra vocês que a criadora da série, a Guzi Works, ela já soltou muitas curiosidades sobre os personagens, tanto no Twitter dela, quanto no Tumblr. E como ela é a criadora e roteirista oficial da série, obviamente, o que ela fala sobre os personagens é canônico, tá? Então, vamos começar. Eu acho meio óbvio de dizer, mas o Zooble é o personagem mais fácil pra gente falar por enquanto, até porque ele é o personagem que menos apareceu na história. Nos primeiros 4 episódios da trama, ele nem apareceu direito nos 2 primeiros, enquanto que no 3 e no 4 ele teve ali um foco, só que ainda assim ficou um pouco mais de canto. De acordo com a criadora, Zooble tem 22 anos e meio, mais ou menos. Ela é a segunda personagem mais nova entre os protagonistas. É uma personagem bastante jovem. Pra vocês pegarem de exemplo, a Pomni, que é a protagonista, tem 25 anos. Zooble é a segunda personagem favorita da criadora da série. Inclusive, a foto de perfil da Guziworks é bem parecida com ela. E a trama da personagem é bem fácil de montar. Em todos os primeiros episódios da série em geral, Zooble não participa das aventuras, segundo ela mesma, por conta de não gostar do próprio corpo. Nós sabemos que personagens que entram no circo digital, em geral, eles têm alguns tipos de problemas de memórias, como por exemplo a Pomni, né, quando ela chegou lá no episódio 1 na série e esqueceu até do próprio nome, e eles tiveram que dar o nome Pomni pra ela. Meu nome é... Caramba! Por que eu não tô lembrando do meu nome? Ninguém se lembra mais do próprio nome depois que entra no circo digital. Em outros episódios da série, nós vimos que alguns personagens se lembram de algumas coisas referentes à vida real, como por exemplo o Kingo no episódio 3, que se lembra de ter feito ciências da computação, ou a Gangle no episódio 4, que cita que na vida dela, ela já foi gerente de um restaurante. Zooble é um daqueles personagens que, pelo que parece, não se lembra de aparentemente nada da sua vida real. Ela não se lembra do próprio nome, inclusive não lembra do próprio gênero. Então a busca do personagem seria justamente a respeito disso, da sua identidade. Zooble não participa da maioria das aventuras que acontecem dentro da série, porque ela não gosta do próprio corpo. Como ela não sabe o próprio gênero, ela não sabe como ela deveria ser. Então ela fica sempre tentando trocar peças, e esse é um detalhe bastante interessante da personagem, né? Cada episódio ela tá com uma pecinha diferente, e existem algumas outras curiosidades da autora que mostram que ela é bastante uma representação de personagens mais jovens, tipo, como curiosidade, sabemos que em algum momento Zooble foi tatuadora na sua vida, então ela já teve um emprego como tatuadora, provavelmente ela sabe desenhar. Também foi dito pela criadora que se a Zooble pudesse, ela usaria drogas ilícitas, tipo maconha, por exemplo. Eu achei uma curiosidade engraçada, tem nada a ver com a história, mas só tá aí. E ela também parece ser bastante amiga da Gangle em geral, e gostar dos desenhos dela, o que é algo que faz bem mais sentido quando a gente percebe que a Zooble já foi tatuadora, né? Então, as duas, em tese, têm uma historiazinha com arte. Como nós temos em mente que todos os personagens que estão trabalhando aqui na história provavelmente eram funcionários de algum tipo de empresa, provavelmente, tanto a Gangle quanto a Zooble deveriam ser responsáveis pelos designs e pelos visuais que a gente teve ali dentro da história, né? Afinal de contas, como tatuadora e desenhista, as duas se encaixam muito bem. Existem algumas outras pequenas curiosidades, mas a Zooble não é um personagem com muitos mistérios por dentro dela. É uma trama simples, mas extremamente bem feita. Eu diria que 90% dos destaques que a gente tem do personagem da Gangle vieram do episódio 4. Não tem nem o que dizer a respeito. Foi confirmado pela autora que a Gangle tem 26 anos, um aninho mais velha que a Pomni em geral. A maioria das curiosidades dela também são bem interessantes, como por exemplo que o nome Gangle não foi sugerido por ela mesma, mas sim pelo Jax, em referência a uma piadinha do corpo dela ser
cheia de fitas e tal. Porém, a história da Gengo possivelmente é uma das mais densas que a gente teve até agora na série. Desde o episódio 1, nós tivemos a curiosidade confirmada pela criadora de que a Gengo gostava de desenhar. Inclusive, não é muito difícil de encontrar desenhos dela espalhados por aí durante toda a série. Porém, foi apenas no quarto episódio que nós descobrimos que, de fato, a Gengo, quando estava viva, fez carreira por alguns anos em um restaurante fast food, onde ela entrou e trabalhou até se tornar gerente. Pensando bem, eu acho que eu posso tentar. Sabiam que eu já tive um cargo de gerente de turno no passado? Mas descobrimos também que o sonho dela era na realidade ser quadrinista e lançar um mangá no estilo meio anime japonês, né? E ficar famosa com isso. Mas a vida aparentemente não foi tão legal com ela e ela não conseguiu. Todo o episódio 4 da história em si tem uma aventura toda relacionada às memórias da Gengo, do que parece bem próximo, inclusive, de como ela era nessa época. Nesse episódio, por exemplo, nós vemos ela agindo como uma gerente e nós finalmente entendemos um pouco do simbolismo do corpo da personagem, porque que ela tem aquelas máscaras e tudo mais. É confirmado pela autora que a Gengo tem apenas duas máscaras, uma máscara de alegria / comédia e uma máscara de tristeza. A ideia aqui, jovens, é que a máscara de tristeza é o rosto verdadeiro dela. Se vocês forem perceber bem, ele nunca quebrou desde o primeiro episódio, enquanto que a máscara de comédia é uma forma da série mostrar que ela esconde os seus verdadeiros sentimentos por trás de uma máscara, fingindo que tá feliz o tempo todo, mas na verdade não estando feliz. Inclusive no quarto episódio a gente tem uma variação disso, já que ela pega uma outra máscara que deixa ela meio biruta das ideias e ela fica tentando ser uma líder super animada, que também é como se fosse uma forçação de barra por parte dela, sabe? Ela tentando ser o mais animada, o mais presente possível como uma líder, mas quando na realidade ela tá sempre bem triste, chateada e insegura por detrás da máscara. Ah, Agatha. Eu adoro ela, mas depois de um tempo começa a ficar muito difícil de saber se ela tá sendo verdadeira mesmo. Mas pode. Mas enfim, não dá pra passar a noite toda aqui falando dos nossos sentimentos. A história da personagem, as curiosidades e simbolismos dela são todos relacionados com bipolaridade e também com depressão. Ela é uma pessoa jovem que sonhava em ser quadrinista, e apesar de que a gente não sabe coisas sobre a família, a casa, o passado da personagem, nós sabemos que ela se esforçou bastante pra poder se tornar gerente de um restaurante, e nesse tipo de cargo você geralmente tem que lidar e gerenciar todos os tipos de pessoas, o que provavelmente gerou as paranoias que a personagem apresenta em toda a série, como tá sempre chateada, sempre pensando que as pessoas não se importam com ela, sempre pensando que as pessoas acham ela chata, ou principalmente sempre triste e cansada. Eu não mereço uma amizade como a sua. Mas você tem. Nós também temos algumas confirmações da autora, como por exemplo, desde o primeiro episódio, sabemos que a Gengo tem um travesseiro daqueles de abraçar, né, aqueles body pillows, por exemplo, de um dos personagens do grupo principal, que todo mundo especula que seja a Agatha, porque existe toda uma especulação do pessoal de que a Gengo gosta da Agatha, mas nada foi confirmado por enquanto. A cena mais pesada da personagem até o momento foi a cena onde ela se joga em um caminhão, que depois de um turno de trabalho estressante, basicamente, muitas pessoas acreditam que essa jogada que ela deu no caminhão não foi necessariamente indireta, mas sim que realmente ela tentou fazer isso e nós não sabemos direito qual foi o fim da personagem. Se depois disso ela já entrou num coma, foi levada para um hospital, ou se ela realmente foi atropelada, ou se aquilo é uma representação de um desejo que ela tinha, mas bom, sabemos que de uma forma ou outra a cena é bastante pesada. A Agatha é um personagem difícil, eu diria pra vocês. E, ironicamente, apesar de difícil, ela é tipo um dos meus favoritos. Ah, eu amo ela, mano. É tão fofinha. Olha que rostinho, cara mais cuti-cuti do mundo. Enfim, a Agatha apareceu desde o primeiro episódio da série até agora. E apesar de já ter tido muitas cenas, é um dos personagens mais difíceis de decifrar de toda a história. Ah, Link, por quê? Porque diferente dos outros personagens que têm facetas fáceis de entender e que deixam mais direto qual é a sua história, a Agatha não, mano. Ela simplesmente parece a pessoa mais normal do mundo. A grande teoria que a maioria das pessoas tinham a respeito da Agatha desde o primeiro episódio é básica, e por alguma razão não especificada, ela é falsa com todo mundo. Não é verdadeira quanto aos seus próprios sentimentos. Se liguem só, lá no primeiro episódio, existe aquela cena onde a Pomni fica desesperada lá porque o cara ficou maluco e tal, né? E ela acaba abandonando a Agatha e indo embora. A Agatha, inclusive, diz depois que entende porque a Pomni abandonou ela, né? Porque ela tava com medo, tava desesperada e tal. Mas ao mesmo tempo, no final do episódio, a Agatha apareceu com raiva. Ela não fala nada, mas obviamente dá pra perceber que ela ficou chateada. Quando o pessoal questionou a criadora sobre isso, a criadora disse exatamente essa frase que tá aparecendo na tela. Agatha vai evitar dizer coisas que vão deixar o clima pesado se ela acha necessário. E isso sempre acontece nos próximos episódios. Inclusive, no episódio 4, a Gengo fala sobre isso. Ela diz que ama a Agatha, mas que depois que você conversa muito com ela, é difícil perceber se ela está sendo sincera ou não. No episódio 4, inclusive, a Agatha, ela é meio que infectada por um molho que deixa ela como se fosse meio bêbada, sabe?
sabe? Tira a vergonha dela e ela começa a falar coisas que ela realmente pensa sobre pessoas. Como, por exemplo, ela fala pro Jax que ela odeia ele, mas ela não quer que ele odeie ela. Oh, Jax, eu meio que te odeio, mas eu não quero que você me odeie. Isso é estranho. Crise de falsidade maravilhosa da personagem. Ela fala pra Gangle, por exemplo, que acha que ela é mais responsável que ela, e que inclusive acha a Gangle meio chata. Ela também fica com ciúmes da Pomni, por exemplo, que tá conversando ali com o Gamigu, e fala que a Pomni prefere ficar conversando com os NPCs do que dar atenção pros amigos, por exemplo. Como se ela se sentisse meio excluída, saca? Isso, inclusive, fora o design dela. Como eu tinha falado pra vocês, por exemplo, o design da Gangle e das máscaras é feito pra poder representar a personalidade dela. O da Hagatha, apesar de ser mais simples, também pode representar algo assim. Nós sabemos que, de acordo com a criadora, Hagatha é uma das pessoas mais velhas ali da equipe. Ela já tem 30 anos. E ela é toda cheia de remendinhos de costurar. Por ser uma personagem bastante remendada, talvez isso seja uma espécie de simbolismo pra dizer que ela já passou por muitos problemas, se machucou muito ao longo da vida, e por isso justamente ela passa todos os episódios fingindo que tá sempre de bom humor, sabe? Inclusive existe a curiosidade de que o personagem que mais se machuca fisicamente ao longo de toda a série é a Hagatha. Tipo, qualquer coisa de cena de comédia que tenha de alguém se ferrando quase sempre é com ela. Ai, não! Parece que eu peguei a Hagatha e joguei ela na fritadeira elétrica. E é aí que a gente consegue entender um pouco sobre o que provavelmente é a história dessa personagem. Lembra do que eu falei? Que ela fala pro Jax que ela odeia ele, mas ela não quer que ele odeie ela? Essa provavelmente é uma opinião bastante sincera da Hagatha, dando a entender que ela não gosta de rejeição. Mesmo que ela não goste de uma pessoa, ela não gosta se essa pessoa detestar ela de volta. Então ela sempre busca a aprovação das pessoas, ignorando gostos e ignorando o que ela pensa sobre os outros. Ela trata todo mundo bem, fingindo que é uma pessoa legal. Talvez porque ela já foi muito machucada, talvez porque ela tenha medo de rejeição, não sabemos exatamente. A criadora da série, até agora a Hagatha é um dos personagens que ela menos revelou coisas que a gente consegue saber, mas eu tenho uma teoria e um chute, digamos assim, que 99% de certeza que tá certo, mano. Confia que o pai, eu acerto as coisas. Tá legal, não é sempre que eu acerto as coisas, mas às vezes eu acerto, vai, confia em mim. Uma das curiosidades que foi contada sobre a Hagatha pela Gooseworks é que ela gosta muito de cavalos, e no episódio 4, inclusive, ela tem um momento ali onde ela fica meio triste quando ela tá bêbada, que ela fala, pô, saudade dos meus cavalos. Não, peraí, eu consigo. Eu só tenho que pegar um molho especial. Oh, saudade dos meus cavalos. Essa cena é uma bela de uma dica. Afinal de contas, ter cavalos pode ser um sinal muito forte de que essa personagem tem uma condição financeira maneira. Pensem no seguinte, entre todos os personagens da série, ela é a que fala de uma forma mais rebuscada. Mesmo se você mudar o idioma da dublagem, ela sempre fala de uma forma bem chique. No segundo episódio da série, ela trata a Rainha dos Doces com o máximo de cortesia possível. Ela dobra a saia, ela se curva, ela fala bonitinho, ela sempre tenta ser extremamente educada. No episódio 3, ela toma chá, aparentemente ela gosta de chá e tal, ela toma até com o dedinho levantado. Ela gosta de cavalos e tinha cavalos, aparentemente. O que possivelmente pode indicar que ela é uma personagem que foi parte de uma família rica, sabe se portar bem, sabe ser educada e talvez tenha sido cobrada a sua vida inteira pra ser uma pessoa chique, ser uma pessoa falsa com os outros. Um detalhe legal, inclusive, é que lá no episódio 2, quando a Pomni tá enlouquecendo, digamos assim, ela vê uma visão de duas pessoas zoando ela porque ela enlouqueceu, falando tipo como ela acabou não durando muito e tal. E a visão que ela tem dessas duas pessoas, ironicamente, é do Jax, que a gente já sabe que é um babaca, e da Hagatha, mesmo que ela tenha tratado a Pomni super bem. Talvez lá no fundo a Pomni tenha um tipo de sensor pra isso, sabe? Saber que a Hagatha esconde alguma coisa. Parece que a nossa nova amiguinha acabou enlouquecendo. É, nem todo mundo aguenta o tranco. Na boa, eu nem consigo mais lembrar do nome dela. Kingo tem 48 anos e é provavelmente o personagem que mais foi teorizado ao longo da série desde que o episódio 1 lançou. É o famoso personagem mais velho que é o paizão da equipe. Sabemos que o Kingo foi a primeira pessoa dos personagens principais a entrar aqui no circo digital. Não apenas isso, né, mas tem gente que acredita que ele deve ter sido provavelmente a primeira pessoa a entrar no circo mesmo. Nós temos várias curiosidades a respeito dele, mas todas elas, mano, talvez sejam meio que até repetições de coisa que eu já falei em outros vídeos, porque eu já fiz 500 teorias sobre esse boneco. Mas a gente sabe, por exemplo, que ele tem uma coleção de insetos. A gente descobre, inclusive, no episódio 3, que o interesse dele por insetos veio por conta da esposa dele, por exemplo. Inclusive, por falar em esposa, pois é, sabemos que o Kingo não veio pro mundo digital sozinho, mas que a algum ponto da história ele tinha uma esposa conhecida como Queenie. E sim, o nome Queenie é oficial, confirmado pela Gooseworks. Essa esposa veio pro circo digital junto com ele, nós não sabemos quando, inclusive, mas deve fazer bastante tempo, porque nenhum dos personagens principais da história nunca citaram a esposa do Kingo e não sabem, aparentemente, que ela existe. A esposa dele, Queenie, foi mostrada como tendo paixão muito forte por insetos, ela fazia pesquisas a respeito dele,
enquanto o próprio Kingo parece que ele teria estudado ciências da computação, aparentemente por 7 anos. E como a gente pode dizer que uma faculdade de ciências da computação dura geralmente em torno de 5 anos, se a gente for considerar que ele deveria ser inteligente e que terminou o curso em 5 anos, é uma coisa que a maioria das pessoas não fazem, não sei se vocês sabem disso, mas quase todo mundo sempre reprova umas matérias aí, mas enfim. Puxa, 4 anos de ciência da computação pra isso, Se ele terminou a faculdade em 5 anos e fez mais 2, em tese ele já estava fazendo mestrado e já era formado em computação. Muitas pessoas acreditam que o Kingo foi a pessoa responsável por programar o circo digital. Seja o circo digital um jogo, uma simulação, um tipo de tecnologia, digamos assim, de realidade virtual, não sabemos ainda. Mas tudo faz bastante sentido. Inclusive, outra das curiosidades que temos sobre ele é que provavelmente a história sugere a ideia de que a esposa dele ficou louca por culpa dele, já que na história do episódio 3 é justamente citado sobre um pai que ficou meio maluco, irresponsável e paranoico, e por conta disso ele acabou matando a esposa e os filhos, né? Os filhos poderia ser uma representação mais metafórica dos outros personagens da série, já que o Kingo, por ser o mais velho, ele é como se fosse o pai ali de todo mundo, e ele não tá protegendo as crianças, e talvez a esposa dele tenha endoidado por causa dele, por causa dos erros dele. Mas não sabemos direito ainda. No final do episódio 3, por sinal, a partir do momento onde ele vê uma coisa dando errado no circo, ele cita exatamente essa frase: 7 anos de ciências da computação pra isso. É como se de fato, de vez em quando ele lembrasse um pouco que talvez coisas que estejam erradas no circo sejam culpa dele. Então, provavelmente temos aqui um personagem que fez parte da programação. E finalmente chegamos nela, a protagonista, a coisa mais bonitinha que existe no universo, o design mais bonitinho do mundo, responsável pela série ter se tornado um fenômeno na internet. Sabe qual é a parte mais engraçada da Pomni, jovens? É que apesar dela ser a protagonista, ironicamente, ela é um dos personagens que menos tem tempo de tela na série até agora. De acordo com a criadora, a Pomni tem 25 anos. E apesar de não ter aparecido muito, ela é a personagem com a maior quantidade de detalhes que nós temos na história até então. Mesmo o nome da personagem em si é repleto de pequenos detalhes. A palavra Pomni pode ser traduzida em várias línguas, como por exemplo no russo, a palavra Pomni poderia significar algo como não esqueça ou lembre-se. Se você trazer ela para uma linguagem um pouco mais polida, ela poderia virar algo como mindful, que é uma palavra em inglês que pode ser traduzida para consciente. Ou então, a gente poderia traduzir ela para linguagem em bulgário, que representaria lembrar. O nome da Pomni dá a entender então que todos os personagens da história esqueceram de alguma coisa, e a Pomni provavelmente vai ser a primeira a se lembrar disso. Outras coisas, quando os personagens tentam dar um nome extra ali pra Pomni, o nome que aparece na tela é XDDCC. Isso é uma numeração romana que faz uma representação pra 1990, que talvez seja a data de nascimento pra quando a Pomni nasceu, ou talvez pra quando ela tenha sido absorvida aí pra essa realidade virtual. Não sabemos ao certo. As curiosidades sobre a personagem, óbvio, elas são as mais inúteis possíveis, porque a criadora da série sabia que a Pomni, né, é a protagonista da série, então ela quis esconder o máximo que ela podia de coisas, e as curiosidades dela são umas coisas meio idiotas, tipo o fato de que ela não sabe cozinhar bem, ou de que a comida favorita dela é salmão. Duas curiosidades dela que eu acho bacanas, por sinal, são o fato de que ela não gosta de ser tocada por pessoas, e também o detalhe que ela é muito boa em contabilidade. Como eu disse pra vocês antes, a maioria das teorias que falam sobre Digital Circus sempre concordam pelo menos em uma coisa. Todos os personagens, aparentemente, que entraram na série, dentro do circo digital, parece que antes deles chegarem aqui, eles tinham um emprego em uma mesma empresa, sabe? E nós supomos que eles trabalhavam na mesma equipe. Tipo, vamos supor que o circo digital seja alguma coisa que a gente ainda não definiu direito, tipo uma realidade virtual, ou uma simulação, ou um jogo, ou algum tipo de série, algo parecido com isso. Zubul, por exemplo, como tatuadora, e a Gengo, também como uma pessoa que sabia desenhar, podem ser personagens que foram contratados pela equipe para poderem fazer os designs. Enquanto que o Kingo, por exemplo, com ciências da computação, é um cara que trabalhava com PC, fez a programação do jogo, ou da simulação, sei lá, vocês entenderam. Pomni, por ser boa com contabilidade, ela provavelmente era só uma estagiária que trabalhava ali na empresa. Talvez nem fizesse mesmo parte da equipe. Se vocês forem se lembrar lá do primeiro episódio da série, uma das cenas mais emblemáticas que a gente já teve, até então com Digital Circus, é aquela cena em que a Pomni tá andando de boa ali num escritório gigante de uma empresa comum, e aí em algum momento específico ela chega em uma mesa de PC. Essa mesa de PC tem um óculos VR, que tá colocado em cima da mesa, e a gente lembra que quando a Pomni entrou no circo digital, ela fala, né, que ela tava reclamando que ela não conseguia tirar um óculos VR que tava na cabeça dela. Como é que eu tiro esse headset de mim? É só continuar puxando, menina. Deu certo pra todo mundo. E justamente quando a Pomni parece chegar nessa mesa, parece que ela lembra de alguma coisa que aconteceu. E ela simplesmente coringa e sai correndo por uns minutos ali do nada. Então, ela acaba sendo um dos personagens mais fáceis da gente pensar em qual era o papel dela, digamos assim. Como uma
personagem estagiária, até a aparência de palhaço dela faz sentido, né? Um palhaço é algo que é feito pra você dar risada, não levar muito a sério. E isso é irônico, por sinal, porque a Pomni é bastante ansiosa, né? Isso é bem claro desde o primeiro episódio. Ela é um personagem que grita em vários momentos, fica nervosa rápido, parece estar sempre estressada. E como eu disse pra vocês, a maior teoria feita a respeito de Digital Circus até então, que quase todo mundo concorda, é a ideia de que essa realidade virtual aqui, ela não tem pessoas que estão presas dentro dela, mas sim personagens que foram criados baseados em pessoas de verdade. Imaginem mais ou menos da seguinte forma, que em algum lugar nessa empresa tem uma ser humana que é a Pomni, tipo, é a Pomni da vida real, a Pomni humana. Aí os caras chegaram nela, botaram um headset na cabeça dela e escanearam as memórias dela, a personalidade dela, e então fizeram um personagem baseado nessa humana. O ponto é que esses personagens, por estarem dentro de uma simulação, eles não sabem que eles são só personagem, que eles são baseados em uma outra coisa e que eles não são humanos. E seria justamente talvez isso que a Pomni consegue se lembrar. Talvez ela tenha a memória completa de como era a vida dela como humana e ela sabe que ela não é um ser humano de verdade. E talvez, quando ela se lembrar disso, algo de fato aconteça. A série tem vários outros mistérios básicos que não estão totalmente relacionados a isso apenas, jovens, mas eu acredito que só pra poder fechar aqui, inclusive, falemos sobre o personagem mais difícil, insuportável e tenso de se entender da série, que é o maldito e canalha do Jax. Até depois, Pomni. Acredito que esse é o personagem mais misterioso da série até então, né, jovens? E por uma razão óbvia. Jax é o personagem favorito da criadora. De acordo com ela mesma, inclusive, ele tem 22 anos e é o personagem mais novo da equipe. Jax escolheu o seu próprio nome e ele também escolheu as suas próprias roupas. Segundo a criadora da série, o comportamento babaca do Jax tem um motivo. Não sabemos que motivo é esse, mas ele age desse jeito que ele age por conta de alguma coisa. Foi dito dentro da história já que o Jax tem chaves para absolutamente todas as portas do circo digital. Ele também é o único personagem fora o Caim que quebra a quarta parede diretamente e fala muitas vezes com o público. Ele também é o único personagem que não revelou qual o efeito dele quando ele fica muito tempo sem respirar. Todo mundo tem um efeitinho, digamos assim, se eles ficarem muito tempo prendendo a respiração. Menos o Jax. Ele não revelou esse efeito. Essas curiosidades, jovens, já mostram pra gente que claramente esse personagem tem alguma coisa de nova. Todo mundo sabe que a teoria mais aceita pelo pessoal da história é de que o Jax provavelmente não é simplesmente um personagem que tá preso dentro da história como todos os outros. A gente sabe que se isso daqui é uma simulação, ou um jogo, ou alguma coisa do tipo, o Jax provavelmente ele é só uma pessoa que se conecta dentro desse jogo e fica fazendo RP. Tipo, ele finge que é parte da história pra não quebrar os outros NPCs ali da história, né? Pra todo mundo não saber que eles são de mentirinha. E o Jax é o único de verdade. E também provavelmente é um funcionário dessa empresa que trabalha ali. E por isso ele fica tentando procurar defeitos na história, tentando quebrar a história, bugando os NPCs, tentando quebrar as aventuras, entre várias outras coisas. Algumas curiosidades que eu acho que provam isso, jovens, estão sempre dentro da história e até mesmo nos produtos, por exemplo. Tipo, não sei se vocês vão se lembrar daquela época que os caras lançaram chaveirinhos de todos os personagens de Digital Circus. Super simples. É um chaveiro que, se você olhar a parte de trás, tinha um cenário que é meio que o quarto do personagem. Tipo, tem o chaveiro da Pomni, que no fundo tem o quarto da Pomni. Aí se você for olhar o chaveiro do Kingo, por exemplo, em volta tem os travesseiros, né? Aquela pilha de travesseiros onde ele fica deitado. Se vocês forem olhar o chaveiro do Jax, no fundo, a porta tá rasgada e esses rasgados no meio mostram o vazio, que é uma referência própria para o fato de que talvez o Jax não veio daquele mundo. O Jax veio do mundo real. Ele não dorme ali naquele lugar. Ele não tem um quarto. Lá no final do episódio 4, por exemplo, quando o Jax vai embora, o carro dele é marcado com o número 1. Muitas pessoas ficaram meio confusas do porquê que o carro dele é marcado com o número 1. Tipo, será que isso simboliza alguma coisa? Será que ele, na verdade, foi o primeiro personagem a entrar aqui no circo digital? Nós genuinamente não sabemos. Mas todo esse fator de, tipo, o cara tem todas as chaves pra todos os lugares do negócio. Ele atrapalha as aventuras de propósito. A criadora diz que o comportamento babaca dele tem uma razão. E ele é o único, cara, que não fica triste quando um personagem morre. Tipo, não interessa quão, digamos assim, sem alma o personagem dele fosse ser. Se ele não é um psicopata completo, ele pelo menos poderia ficar triste quando ele vê que algum amigo dele morreu. Mas ele não fica. Provavelmente porque ele sabe que aquele ali não é um amigo dele de verdade. É só tipo um personagem que eles fizeram, passaram mó tempo montando o personagem e deu errado. Então talvez, por isso ele só fique com raiva, sabe? Quando uma aventura não sai do jeito que ele quer, ele fica com raiva. Talvez o Jax não esteja preso ali. Mas é claro que eu acho que esse vídeo aqui já se estendeu demais, né? E lembrem-se sempre que isso aqui é só uma teoria. Mas enfim, muito obrigado por ter assistido até aqui, um beijo, abraço, valeu, falei, até mais. Fui!